Olá, está começando o Esporte Total aqui pela Terceira Via TV, o seu canal do Sistema Terceira Via de Comunicação. Hoje a gente recebe o jornalista, repórter, comentarista, irmão Ailton Júnior, que vai comentar o que se pode esperar dos cariocas nessa reta final da Taça Guanabara, Copa do Brasil, Libertadores, além da situação preocupante do Alvianil da Rua do Gás, no Grupo X do Campeonato Estadual. Boa tarde, Ailton. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, espectadores. É um prazer estar aqui novamente na casa e bater um papo com você e com todo mundo. Muito bem. Você, Ailton, em 2013, portanto, há 5 anos, nós começamos aqui junto com o Zé Armando Barreto. Isso. Fazendo o Esporte Via. Isso. Não é verdade? Verdade. Depois passou para o Boletim do Esporte, e aí a Amandinha veio para cá e encampou, então, o programa dela do Esporte Total, que ela já fazia, esportes radicais e tal, aquela coisa toda. Não é verdade? Mas, Ailton, pois é sempre aquele prazer muito grande ter você aqui. A gente comentava aí, que vários locais onde a gente se encontrava para conversar, bater papo, acabaram fechando, né, rapaz? É verdade. Alguns ambientes que a gente tinha a oportunidade de conversar, de bater aquele papo gostoso, infelizmente vai fechando. A crise econômica vai fazendo com que essa situação aconteça aqui na nossa região. E por isso a gente vê alguns locais sendo fechados. Mas mesmo assim a gente vai buscando outros locais para a gente continuar a nossa resenha, Fazer um grande bate-papo sobre esporte. E quem ainda está vibrando com a primeira vitória do Fluminense na Taça Guanabara é o garoto Pedro, autor do gol que deu a vitória sobre o time do Madureira. Vamos botar na tela aí. É uma honra, ser elogiado por esse treinador, que é um pai para todos aqui no clube. Um cara que está há muito tempo no futebol, conheceu vários atacantes no mundo, E poder ser elogiado por ele é uma honra. Acho que nós todos do Fluminense vamos sempre querer ganhar, batalhar por ele, que é um cara vencedor, não só dentro de campo, dentro do campo, como fora dele. Mostrou ser um grande homem para todos, E agradecer a ele por esse elogio. Não tem essa de melhor nem pior. Acho que quem entra no jogo quer dar o seu melhor. O Robinho fez uma grande partida. Acho que o Abel pediu para ele jogar mais aberto, às vezes cair para o meio. Mas como eu estava fazendo essa função, puxando a marcação, ele não precisava vir e sempre fazia o facão para o lançamento. Acho que foi um bom jogo, foi um bom início. Terceiro jogo dessa equipe junto. E tem muito para melhorar ainda. Pois é, quem está feliz também é o Zé Psyu. O Zé Psyu é Fluminense e Goitacás. É verdade. Ali também já foi grande local de resenha. Exato, muitas resenhas ali. Muitas resenhas aconteceram ali. Exatamente. Agora, falando sobre o Pedro, o Abel elogiou bastante esse jogador devido à característica. Vinha entrando no campeonato estadual do ano passado, entrou em algumas partidas também do campeonato brasileiro. E a esperança de gol do Fluminense, já que o Henrique Dourado falou que não quer jogar mais, até que o Fluminense resolva sua crise econômica e comece a contratar, aí o time do Fluminense vai contar com o Pedro, que é um atacante, mostrou que tem qualidade não só nesse jogo, mas em algumas partidas, principalmente no ano passado, no estadual, quando o Abel mesclou alguns jogos em que teve a participação só do time do time B. E ele foi muito bem nas partidas. E o Fluminense tem uma grande vantagem, que lá em Xerém produz muitos jogadores. Agora, só não pode acontecer o que aconteceu com o Scarpa. Você produz o jogador fica pronto, na hora que você vai ganhar um dinheiro, você não paga o direito que ele tem de receber. O Scarpa não recebia desde setembro do ano passado, e aí entrou na justiça e conseguiu a sua rescisão de contrato. E aí foi para o Palmeiras, que levou o jogador sem pagar nada ao Fluminense. Vai tentar fazer uma parceria, uma coisinha para o Fluminense, para poder depois não dizer que foi ruim com o co-irmão. Mas o Pedro é um bom jogador. Claro que ainda não deve ser o centroavante do Fluminense para o Campeonato Brasileiro, para outros campeonatos que vem Copa do Brasil, mas pelo menos o Fluminense joga hoje pela Copa do Brasil, estreia hoje contra a Caldense, mas pelo menos tem uma esperança de gols o time do Fluminense com a saída do Henrique Dourado. Muito bem, ontem o time treinou no CT da Barra, vocês têm imagens inclusive aí, o técnico Abel foi homenageado inclusive, pelos 300 jogos à frente
do time do Fluminense. O Abel é um cara de muito caráter, um cara excelente, né, Ailton? Se não fosse o Abel, o Fluminense tinha fechado. Com toda sinceridade, claro, falando em termos de futebol. Se não fosse o Abel, o time já tinha fechado. Porque nenhum outro treinador iria querer trabalhar com a base que o Abel hoje está fazendo. E outra coisa, outros jogadores não saíram do Fluminense por causa de Abel. Outros jogadores mais novos não saíram por causa do contato que ele tem. Que o Abel é aquele paizão, mas é aquele paizão diferente do Joel Santana. O Joel Santana era aquele que abraçava só. O Abel não. Ele abraça, mas ao mesmo tempo ele chama atenção, tenta corrigir as falhas dos jogadores, tenta ensinar alguma coisa. E por isso que hoje ele é importante para a nova situação do Fluminense. O Fluminense tem um dia D hoje, chamado de dia D. Não é nem no futebol. É na crise interna dele, porque o presidente prometeu pagar hoje os jogadores. Se não pagar, o diretor de futebol, o Paulo Autuori, vai jogar o boné. Falou que ele não fica, porque ele não pode prometer uma coisa para os jogadores e depois ele não cumprir. E pode sair do Fluminense. É mais uma crise que o Fluminense vai enfrentar, principalmente depois que os torcedores ontem invadiram a reunião do Conselho. Exatamente. Vamos mostrar, inclusive, as imagens aí, porque nem tudo realmente são flores, né? Nas Laranjeiras, quando torcedores invadiram lá a sede do clube, que é muito bonita, por sinal, durante uma reunião do Conselho. Verdade. Imaginem vocês, o Conselho Deliberativo reunido, mais de 100 pessoas, né, invadiram lá as dependências, gritando, fora Abade. Mas a culpa não é dele, a culpa não é dele. Ele está herdando uma herança que foi deixada por outros presidentes. Para você ter uma ideia, o outro presidente que saiu falou que não podia ficar com o Fred, porque o Fred ganhava muito, mas era uma referência para o Fluminense em termos até mesmo de negociação de dinheiro, não conseguiu manter o jogador. Né? Fez algumas outras situações, tinha uma empresa que bancava o Fluminense, praticamente o Celso Barros, que era o presidente, em detrimento do outro presidente legítimo, ele que comandava tudo no Fluminense, saiu porque ele não conseguiu ser presidente, não pôde. A empresa que ele geria no Rio de Janeiro falou que não ia apoiá-lo mais na gerência do Fluminense, ele não teve como condições de continuar na candidatura de presidente do Fluminense e hoje o Abade está herdando uma herança que foi deixada para ele através de outros presidentes. E aí fica difícil, você não tem dinheiro para pagar, você não tem jogadores para negociar. E hoje você tem que fazer o quê? Tentar resolver a sua parte financeira para depois você contratar. Não adianta que nenhum jogador quer jogar no Fluminense. Exatamente. Esse é o grande problema, ninguém quer jogar no Fluminense. Jogador de futebol, um conversa com o outro. Aí fala assim, Fluminense está querendo. Não vem não, amigo, aqui não está pagando não, o jogador vai. E eu acredito, vamos passar depois para outro bloco, falando sobre os outros clubes do Rio, sobre o futebol daqui, mas a gente tem o seguinte, a impressão é que a torcida entende, tanto que a torcida não pega no pé do Abel. Sem dúvidas. Não é verdade? Porque ele é referência hoje. O Abel é a referência do Fluminense hoje. O craque do Fluminense hoje é Abel. Ele é que segura todas as situações. Ele é que fala, ele que deveria. Quem deveria fazer era o Paulo Autuori, mas quem faz hoje é ele. Esse meio de campo de falar com os jogadores, segurar a situação dos jogadores e ir junto à diretoria. Só que ele não tem condições de bancar todo mundo. Exatamente. Mas, infelizmente, hoje a situação do Fluminense é muito grave. A sorte do Fluminense, que no jogo de hoje, contra a Caldense, pela Copa do Brasil, hoje o empate favorece o Fluminense, porque o jogo é da Caldense. O Fluminense é o visitante. É o visitante. Então, o empate hoje favorece ao Fluminense para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Muito bem, daqui a pouco nós voltamos. Segura aí, pai e bola.